Oi, pessoal, tudo bem? Acho que alguns de vocês já me conhecem. Eu sou a Larissa, da agência Inovarte. Somos parceiros aqui da Sama Contabilidade. Recentemente, abrimos uma caixinha de pergunta no Instagram deles sobre o empréstimo consignado do trabalhador. E hoje eu estou aqui junto com o Ricardo para auxiliar ele aqui nas perguntas. Boa tarde, jovem. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Você tem muitas perguntas? Eu tenho algumas. A galera tá bem curiosa para saber. Eu sei que são temas, né? Politicamente falando, publicamente falando, melhor dizendo, porque eu não gosto de política, não vou falar sobre política, não é o nosso tema. Então, e também a gente aqui não foca nisso, foca na informação. Então, assim, publicamente falando, é um tema que realmente se espalhou pelo Brasil todo, né? Essa MP, ela veio trazer algumas mudanças com relação ao empréstimo consignado, principalmente para quem é um trabalhador, né? Sim. CLT, e isso vai ajudar o trabalhador, porém com alguns riscos, né? Com algumas precauções que precisam ser feitas, né? E eu vi que você está com um papelzinho cheio de perguntas. Tenho. Vamos lá, o que eu posso fazer para contribuir com a informação? Beleza, Ricardo, vamos lá. Sem polêmica. Vamos tentar não fazer intrigas aqui. Vamos sentar. Bom, Ricardo, Vamos lá. teria um valor limite Um valor limite... para ser descontado da folha? Sim. Qualquer empréstimo, né, consignado, ele tem uma garantia e tem um limite a ser feito, né? O consignado, ele já existe há alguns anos, né? Mas para o CLT, começou agora. E esse limite tem um valor, uma porcentagem do valor do salário dele por mês, que chega ao máximo de 35% do valor do salário. Então, se ele ganha R$10.000, 3.500 é o valor da parcela que ele poderia ter. Estou dando aqui um exemplo, né, hipotético, né? Sim. Mas o limite é 35% sobre o valor do salário dele. Entendi. E já que eu perguntei do limite do valor, teria um limite de parcelas? Olha, aí depende muito do banco, né, da instituição financeira que vai fornecer esse empréstimo para ele. Antigamente, os empréstimos consignados tinham um limite para ser descontado em folha, porque esse desconto em folha geralmente tinha bancos, né, haviam bancos que já faziam esse tipo de acordo com a empresa para o funcionário fazer o empréstimo diretamente com o banco e ser descontado diretamente em folha. Existia sim um limite nesse período. Hoje o limite ele já é um pouco maior. Então antigamente se valia de 6 meses o mínimo de parcelas a 48 meses o máximo de parcelas. Hoje, o máximo de parcelas chega até 94 meses. Então, você pode realmente dar uma esticadinha. Agora, entenda, toda esticada aumenta a quantidade de juros lá na ponta. Então, se você pega um empréstimo, dependendo dos juros que você tratar com a instituição financeira, isso vai crescer lá na frente. Se você pegar um valor pequeno, você vai pagar um valor máximo lá na ponta. Então, quanto menos parcela, menos juros, menos o valor a ser pago. Entendi. Bom, vamos lá. Se eu for dispensada ou pedir a conta, como será feito o desconto das parcelas? Então, existe muita conversa sobre isso, né? Mas assim, a MP ela é muito clara. A forma que tem que ser descontada e qual o limite a ser descontado. Sim. Obviamente, a pessoa tem que entender o seguinte, se eu tenho um valor de rescisão, se já descontar do meu salário, 35%. Quando eu for para a rescisão também o limite máximo é 35% do valor dela. Então entenda, se eu tenho uma rescisão de 10 mil, eu sempre vou usar um número redondo para que todo mundo possa entender rapidamente a conta. Perfeito. Se eu tenho um valor de 10 mil de rescisão, valor líquido a receber, eu vou ter que descontar desse valor 35%, ou seja, 3.500. Então eu vou pegar esses 3.500 e já vou ter que pagar ao banco Da rescisão. Fora isso, se eu for dispensado da empresa, eu vou ter que pagar, então, a empresa vai ter que pagar a multa dos 40%. Esse valor total da multa, o banco também vai pegar isso como garantia. Valor de 100% desse valor. Não é o valor assim, é 35%, não, é 100% desse valor. Então, o valor da multa será repassado diretamente para o banco, para a instituição financeira que o funcionário fez o empréstimo. E, além disso, tem o fundo de garantia, que aí sobre o fundo de garantia, 10% do saldo que estiver lá, o banco também pode pegar como pagamento.
Isso caso você não consiga pagar o empréstimo dentro desses valores a ser descontado. Então, digamos que você deva para o banco 50 mil, um exemplo, ok? Beleza. Na minha rescisão deu 3.500, então eu somo 3.500. A minha multa deu 20 mil, são 23.500. E eu tenho de fundo de garantia lá mais 10%. Eu somo tudo e pago ao banco. Se ainda ficar saldo devedor, esse saldo devedor será transportado para a próxima empresa que o funcionário vier a trabalhar. Entendi. Se der quitação, deu quitação, ok? Entendi. Então, tipo assim, se eu fiquei 3 meses desempregado e nesse período eu não pagar, quando eu voltar, vai ter acumulado e Sim. o juro seria maior? Sim. O que vai acontecer? Nesse caso, é a responsabilidade do funcionário, do empregado. Quando ele for contratado em outra empresa, comunicar à empresa que tem esse contrato em aberto com a instituição financeira. A empresa vai fazer todo o processo como foi feito na primeira empresa, de entrar no e-social, de comunicar sobre esse valor. E aí, só que antes disso, ele terá que ir até a instituição financeira, recalcular o contrato dele, refazer lá a sua condição, porque ele ficou um período sem pagar. Então ele vai ter que refazer essa condição dele e aí em cima dessa condição transportar isso para a empresa começar a descontar no seu salário até 35% do valor daquilo que ele recebe mensalmente. Né? Não adianta, a parcela tem que ser R$1.000. Não, a parcela tem que ser o valor de 35% do salário. Okay? Entendi. Então o banco vai dar o saldo e esse saldo ele vai olhar a parcela do salário dele e aí vai ver quantas parcelas ele vai ter que pagar lá na frente. Então se o salário dele for menor do que o do outro emprego, o valor da parcela pode vai ser menor. cair. Vai ser menor. Entendi. Só que aí aumenta a quantidade de parcelas e juros lá na frente pagar. com o banco, a pagar. Então seria tipo uma bola meio que sem fim. Vai criar aí uma bagunça aí na cabeça de todo mundo. Mas enfim, sem criar polêmica, mas vai virar uma bagunça. Uma baguncinha. Sem virar polêmica, mas vai ser bem bagunçado isso. Bom, Ricardo, vamos lá. Tem uma pergunta aqui bem interessante agora. Qual o risco que traz para o funcionário esse empréstimo? Esse risco, ele precisa ser calculado até mesmo pelo próprio funcionário, o quanto ele vai comprometer da sua renda naquele mês, sobre o seu salário. O risco é ele não ter depois capacidade financeira de se manter. Então, eu até fiz um exemplozinho, né, antes de vir para esse nosso bate-papo, que aí eu fiz um cálculo assim bem simples. Eu peguei aqui um salário de R$3.000. Tá. Sobre esse salário de R$3.000, aquele funcionário tem, no dia 20 do mês que ele está correndo, o adiantamento que é de 40%. Então, ele vai lá ter R$1.200. Então, ele já tem um valor menor para receber no dia 5, porque ele já recebeu dia 20 uma parcela do seu salário. E aí eu tenho o INSS a ser descontado daquele valor do salário dele também. Então, sobre o 3.000, o INSS é R$260 aproximado. Então, ficou aqui a parcela do consignado. Se ele comprometer 35% total, vai ser R$1.050. Então, imagina, ele tem 3.000, eu vou descontar 1.200, vou descontar o INSS 260 e vou descontar 1.050. Vai sobrar para ele 490. Como que ele vai conseguir sobreviver mensalmente com esse número ali? Nós já sabemos que um salário de R$3.000 já é difícil hoje em dia, você chegar no mercado para fazer compra, você chegar em algum lugar para se sustentar um pagamento de aluguel. Ainda mais se você tiver filhos. Aí sim fica mais difícil. Filhos, pet, aí vai aumentando o problema. Sim. Vai aumentando gradualmente o problema. Então, mas é importante o funcionário entender que esse risco pertence a ele. Sim. Quem não é a empresa que ele trabalha. Com certeza. Então ele tem que saber e ter um pouco de sabedoria que na hora que ele for fazer essa conta, ou for fazer essa simulação, ou for realmente tomar o empréstimo, primeiro que ele tem que olhar qual banco. Essa simulação que eu fiz aqui, ele conseguiria chegar a um valor de R$25.000, mais ou menos, sobre um juros de 3,4%, que é a média que os bancos estão fazendo, de 2,5% até 4%. Então ele tem que primeiro ver qual banco que vai dar a melhor condição. Tem que estudar se vale a pena comprometer 35% da renda dele e se de fato ele vai conseguir ter um aporte no dia 5 para se sustentar. Outro risco também, Larissa, que é importante colocar,
é que assim, esse aí eu vou envolver um pouquinho a empresa também. Tá. Digamos que a empresa desconta do seu colaborador esse valor para repassar para a instituição financeira. Uhum. Ela desconta, então, para o funcionário ele está colocando que está sendo pago. Sim. Porém, essa empresa acaba não efetuando o pagamento. A responsabilidade ainda pertence ao funcionário. Porque quem deve para o banco é o funcionário. Não é a empresa. Não é a empresa. Porém, a empresa pode responder por crime de apropriação indébita porque ele tirou o dinheiro de alguém para repassar para outra pessoa e não fez. Uhum. Mas quem tem que fazer essa ação é o funcionário contra a empresa. Então é importante que fique claro isso. Agora, às vezes pode ser também outro fato que a empresa pode, no meio do caminho, aí, ter uma dificuldade de fazer o repasse desse dinheiro à instituição financeira. A empresa tem que entrar em contato com o banco, solicitar o recálculo desse valor e esse recálculo vir direto para a empresa para que a empresa possa pagar. Mas tudo isso, sabe, é como eu disse, vai ser uma bagunça, um pouco de trabalho, mas tem que ser feito. Agora, o risco do funcionário é essas duas pontas. E lembrando que na hora da rescisão dele, ele vai ter também uma baixa renda em relação a isso, porque será utilizado desses valores para poder fazer o abatimento. Sim, e antes do funcionário pegar esse empréstimo, ele tem que saber de tudo isso, tem que estar isso muito claro na cabeça dele. Tem que ser bem explicado. Tem que ser uma coisa muito bem explicada antes dele pegar. Eu acho que ele tem que fazer análise da condição financeira dele. Uhum. Né? Eu acho que assim, é um dinheiro teoricamente mais rápido para se buscar, porque existem... a pessoa pode ter alguma dificuldade financeira hoje e não conseguir um empréstimo direto junto ao banco. Uhum. Como tem a empresa, a instituição entende que a empresa vai dar esse subsídio de descontar direto na fonte, ou seja, antes de eu pagar para o colaborador, eu já vou descontar e repassar para a instituição financeira. Então, essa facilidade vai agilizar o processo do colaborador ir lá buscar esse dinheiro. Sim. Só que precisa ter realmente uma sabedoria de taxa de juros, de quantidade de parcelas. Sim, tem que ser uma coisa muito bem estudada antes. Esse cálculo que eu fiz aqui, ele daria que eu fiz em 48 parcelas a R$ 1.050. Se você fizer a conta hoje, 48 parcelas vezes R$ 1.050, vou até que pegar aqui a calculadora, porque eu não fiz essa conta aqui no papel, mas eu vou colocar aqui, ó, 1.050, que é a parcela que eu coloquei aqui, vezes 48, dá 50.400, sobre uns juros de 3,4%. Foi um banco que eu consultei, eu não vou falar qual é a bandeira do banco, mas foi um banco que eu consultei. Porém, ele pegou R$ 24.600. E vai pagar quase o dobro. Quase o dobro. Lembrando que essa aqui é até uma quantidade pequena, porque ele fala, não, mas então, já que posso fazer em 96 parcelas, aqui cai para 500, né? Na cabeça dele, porque eu estou dobrando a parcela. Estou dobrando a parcela, estou diminuindo a quantidade aqui. Ok, mas ele vai comprometer 96 meses de 500 e poucos reais. Quanto isso não vai dar? Pois é, vai dar muito. Então, é um cuidado que o colaborador tem que ter. A empresa, ela tem responsabilidades em administrar esta função. Né? Então, a empresa vai ter que entrar lá no DET, que é uma declaração eletrônica do trabalhador, buscar a informação do contrato depois de feito, o funcionário tem que avisar a empresa, para a empresa ir lá buscar isso ser lançado todo mês, junto à folha de pagamento, junto ao e-social, e aí todo um trabalho que a empresa tem do lado de dentro dela. O funcionário já fez o trabalho dele. Então, na rescisão, eu vou ter que avisar isso, eu vou ter que dar baixa e assim por diante. Entendi. E, Ricardo, conta aqui pra gente, quando que começou a valer essa regra do consignado? Essa regra do consignado começou a valer agora a partir de março. Ah, é recente. É março de 2025, do consignado do trabalhador, essa MP. Sim. Mas entendemos que ainda é uma MP, uma medida provisória, ela não é uma lei, ok? Ela tem prazo para ser julgada, ela tem prazo para ser homologada como lei, mas ela é uma medida provisória que está sendo muito utilizada. Temos aí fatos narrados já de milhões de pessoas que já pegaram esse empréstimo. Né? Então, tem que realmente se analisar. É fácil, é bacana, vai te ajudar a fazer uma reforma rápida na sua casa, vai te ajudar a pagar talvez um empréstimo que você tenha feito em outro banco com juros maior, porque o juros consignado é um pouco menor. Então tem vários aspectos bons, mas tem alguns que você precisa tomar cuidado. Tem seus pontos positivos e negativos. Muito. Né? Sem criar polêmica, muito negativo.
mas sem criar polêmica. Aqui estamos sem polêmica. Sem polêmica, mas olha, muito negativo. Bom, Vamos lá. manda ver. O consignado sobre o desconto da folha é um produto novo para as empresas privadas? Não é um produto novo. Esse produto já existia, como eu disse um pouquinho no começo, sobre alguns bancos que já faziam isso. Então, vou dar um exemplo aqui. A minha empresa tem conta num banco privado, né, há alguns anos, e eu faço a folha de pagamento através desse banco. Então, eu tenho lá meu faturamento que entra e minha folha de pagamento que eu pago lá, então já faz algo mais rápido. Sim. Né? E várias vezes o gerente veio nos oferecer o consignado do banco ao nosso funcionário. Obviamente com uma taxa de juros assim, você pode levar esse benefício para o seu funcionário. Eu, sinceramente, eu acho que não era um benefício. Porém, nós avisávamos cada funcionário que existia essa probabilidade. Porém, isso é uma coisa entre o banco e o funcionário. Não era entre o banco, funcionário e a empresa. Então, o banco fazia isso, eu descontava o salário, repassava ao banco, porém isso não tinha responsabilidade junto à rescisão, não tinha garantia do fundo de garantia, nem da multa rescisória do fundo de garantia. Hoje não, hoje já tem essa garantia. Então o consignado já existia, era um prazo menor, porém hoje é um prazo maior, né? E tem essa condição que o banco, a instituição financeira, ela tem uma garantia que é 35% da rescisão, até 35% da rescisão, 100% do fundo de garantia e também os 10% do saldo do fundo de garantia que tiver lá, depositado. Entendi. Mas isso já é uma coisa bem velha. Bom, vamos lá. Se eu pedir a conta, como será feito o empréstimo? Então, quando o funcionário é dispensado, eu tenho lá a multa dos 40%, que é 100% da garantia. Quando ele pede a conta, eu não pago 100%, eu não pago os 40% do fundo de garantia da multa. Porém, ele continua tendo o mesmo saldo dos 10% que está lá. Então, o banco pode buscar os 10% do fundo de garantia que está lá, independente se ele pedir a conta ou não. A única coisa que vai ser diferente aqui é que ele não tem aquele desconto de 100% da multa, que ele também não vai ter recebido, ok? Sim. Mas a rescisão dos 35% continua e também os 10% do fundo de garantia também continua. Bom, agora vamos para a última pergunta. Nossa, Foi bem rapidinho. ainda bem que a internet foi bem prática com nós, Né? Pela pequena polêmica, que não é polêmica, mas Não vamos trabalhar com polêmicas aqui, hein, galera? será que eu falo no final alguma coisa? Não, né? Eu acho que fala. Eu acho que você podia dar sua opinião no final. Posso dar minha opinião? Eu posso perguntar, tipo assim, pra você. Ricardo, agora que depois a gente respondeu as perguntas, quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre isso? Ai, aí a minha opinião é um pouco polêmica. Mas a gente tá aqui pra causar uma polêmica. Bom, vamos aqui. Vamos lá. Eu sempre falo que opinião nunca é para ser seguida, mas para ser analisada. Se faz sentido ou não. Sim. Então, a opinião qualquer um pode dar. Porém, ela não precisa ser seguida ou ser questionada ou não. A pessoa que vai ouvir a opinião, ela pode simplesmente pegar essa opinião e analisar se faz sentido ou não para ela. Tem coisas que você faz que faz sentido para você, e tem coisas que você faz que não faz sentido para você. Sim. Então, nem sempre você precisa estar buscando esse tipo de problema dentro da situação. Mas a minha opinião o funcionário precisa realmente, o colaborador precisa realmente entender, primeiro, qual é a empresa que ele está trabalhando. Como que essa empresa está com as suas dívidas. Porque, de certa forma, se é uma empresa que ele está trabalhando, que ela já não recolhe impostos, que tem problema com impostos, tem problema com o recolhimento de algumas guias, você acha que ela também não vai comprometer esse tipo de situação com o funcionário? Então, para evitar esse tipo de desgaste, eu não faria. Ou pensaria na empresa que eu estou trabalhando. Segundo ponto se eu for um colaborador e entender que a minha situação está crítica, eu realmente preciso fazer algo emergencial, eu vou buscar fazer isso, eu realmente vou repensar qual é a quantidade, qual é o banco, eu vou analisar melhor, eu não vou pela emoção. Né? A gente às vezes a gente é aquela coisa de ser muito a emoção, eu aperto o dedo, o primeiro que aparece eu aceito. Não é bem assim, eu tenho que realmente fazer uma análise de toda aquela situação que está, o que o banco está me oferecendo,
que essa instituição financeira está me oferecendo, qual é o juros que ela vai me colocar, qual é a condição que ela vai fazer em termos de parcela. Lê bem esse contrato. Apesar desse contrato ser analisado por um comitê gestor, antes de ser totalmente feito e assinado, mesmo assim é bom que faça uma análise, né? Não vai entrando de qualquer jeito. Então, a minha opinião é fazer só realmente se for extremamente necessário. E se for extremamente necessário, calcular qual realmente é o risco que você vai ter em cima disso. E também não adianta, se você entrar na empresa daqui, uma das perguntas que me fizeram, no particular, uma pessoa me comentou, falou assim, mas e se eu entrar na empresa amanhã, eu posso ter esse consignado? Pode, depende muito da instituição financeira, porque a regra da MP não fala qual se você tem que ter um mês de trabalho, 5 meses, um ano, 10 anos. Mínimo, né? Não, ela fala que a instituição financeira, juntamente com esse comitê e você, vai gerir esse contrato, se vai dar certo ou não, qual é o seu poder, né, de pagamento. Então imagina, se eu vou lá no banco, eu estou aqui há um mês na empresa, eu ganho 8 mil reais, se eu posso comprometer 35% da minha renda de 8 mil reais e vou lá no banco e peço 10 mil, 15 mil reais, isso não vai atrapalhar a minha conta. Então o banco também vai analisar esse tipo de coisa. Agora, se eu chego aqui, 8 mil reais, eu posso pegar 50 mil reais de empréstimo e eu tenho um mês de trabalho, nem passei pela experiência, eu acredito que o banco vai... né, dá uma balanceada. Né? E você também, porque você nem firmou ainda os seus pés na empresa, você nem deu um caminho a isso. Então, tudo é questão de análise de risco. Eu, particularmente não faria esse tipo de empréstimo. Porque compromete algo que já é meu, que é o meu dinheiro, dá garantia do que já é meu, que é o meu dinheiro, que é o fundo de garantia, ainda tira da minha rescisão, ainda tira da minha multa do fundo de garantia, que é minha. Então, tudo é um risco, né? Então é bom pensar. Se o funcionário sai hoje, fica 6 meses sem trabalhar, sem conseguir um novo emprego, 7 meses, quando ele for arrumar esse outro emprego, ele vai estar lá todo enrolado com essa dívida, que não vai parar, ela vai continuar, vai sujar o nome dele, vai dar problema para ele. Então, quanto vale a pena tudo isso? Então, a minha situação é essa, pensar. E para as empresas, não tem muito o que falar. Se o funcionário que é o proprietário da situação, que é o dono da situação, quiser o empréstimo, cabe à empresa ter a responsabilidade, ok? Isso é muito sério, de tirar esse dinheiro do colaborador e repassar para a instituição financeira. Porque isso é crime se ele não fizer. Sim, porque então, depende dele também, né? Tipo, fazer o certo. Ele tem que fazer o certo. Sim. Ok? Então é necessário que ele faça isso. Por quê? Porque se ele não fizer isso, como eu disse lá no comecinho, ele vai responder por um processo criminal, mas o funcionário, coitado, ele vai responder ainda pela dívida, porque o rapaz não pagou, ele ainda continua com a dívida. E querendo ou não, e foi descontado dele. Vai ser do funcionário. Então, sabe, sempre a gente precisa analisar todos esses fatos. Então tem que tomar muito cuidado. Minha opinião é realmente analisar friamente e, de preferência, não fazer. Porque você está comprometendo a sua renda mensal, o seu salário, como eu disse aqui, você vai ficar com uma renda muito baixa, né, dependendo do valor que você ganha mensalmente e do valor que você vai comprometer, precisa realmente repensar. Eu acho legal a gente ouvir a sua opinião, porque tem muita gente, depois que saiu essa notícia, ficou meio, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas tipo, deslumbrado de ter um dinheiro muito fácil. E eu acho legal a gente ouvir a opinião de outra pessoa para conseguir enxergar de uma forma mais clara e mais certeira do que fazer ou não. É importante, de novo, eu ressaltar aqui, assim, eu acompanho a internet, estou lá na internet também, estou fazendo meus videozinhos, estou fazendo meus reels, estou lá brincando também na internet, fazendo meus comunicados, né? Quero até agradecer a Inovarte, porque um dos nossos rios aí deu uma estourada, né? Deu um boom aí legal, foi muito bacana. É um prazer trabalhar com você, Foi Ricardo. muito bacana, foi muito engraçado, eu gostei demais, foi muito produtivo para nós, porque mostrou várias opiniões. Sim. Né? O assunto realmente, sabe, expandiu e trouxe várias, houve discussão, houve conversas acaloradas, né, no nosso... mas, enfim, o que eu quero dizer é assim, a polêmica ela pode existir, Sim. que não pode existir a confusão sobre ela.
né? Eu sempre brinco que se existir um problema, não pode existir um conflito. Sim. Mas toda situação que eu coloco, ou toda opinião que eu dou, é apenas para ilustração. E eu quero que fique claro que a opinião ela tem que fazer sentido para você. Se ela não faz, ignora. A opinião é sua, vou respeitar. Só ignora. A minha opinião, se a pessoa não quiser ouvir, só ignora. Não tem problema nenhum. A ideia aqui é trazer uma informação clara, uma informação verdadeira, dentro do que está escrito dentro da MP. Eu não estou aqui falando sobre o governo A, governo B, como eu disse, política para nós aqui não é o que interessa é a informação. Concordo. E a informação de uma forma que a pessoa fique consciente daquilo que é. Então essa é a nossa ideia. Então eu até agradeço, né, Inovarte, porque sempre está aqui apoiando, fazendo nossos vídeos, né, fazendo os nossos rios serem engraçados e correr. É um prazer, Ricardo. Mas a ideia é fazer com que a gente realmente traga uma boa informação para o nosso cliente, nosso amigo, para quem está nos ouvindo hoje na internet, né? E continuar curtindo, né? Curtindo o podcast da Samar. Nós temos um podcast muito sério, bom. Né? Bacana. Muito bom. Pessoas que vêm aqui bater papo, vêm aqui ouvir, pessoas do Sebrae vieram trazer informações importantes. E são sempre assuntos muito interessantes. Então, eu acho muito bacana fazer isso, né? Então, curtir a gente nas redes sociais, fazer a gente crescer lá nas redes sociais, que é muito importante para nós, para vocês também, né? Vocês estão lá cutucando o pessoal, lá fazendo sempre umas coisinhas engraçadas. E continuamos curtindo aí. Sim. Se precisar de alguma informação, estamos aí abertos, né? Com certeza, caso alguém tenha mais alguma pergunta, é só mandar pra gente. Claro. Tá aqui fazendo uma pergunta. Olha lá. Ia acabar, hein? No caso da empresa que está contratando esse trabalhador, uma empresa, um emprego novo, está contratando esse trabalhador, ela tem obrigação ou necessidade de pesquisar se ele tem essa dívida, se ele pode não comunicar ela. Não, ele não tem essa obrigação. Ele tem a obrigação de... A única coisa que eu faria, se fosse um empresário, era perguntar se ele tem esse empréstimo. Mas eu não tenho nem a condição de fazer esse tipo de intromissão na vida da pessoa. Porque isso é pessoal dela. Mas ela tem, por responsabilidade dela, a informação passar a informação para a empresa que ela tem esse contrato, porque a partir do momento que eu efetuar o registro e cadastrar no E-Social, o banco vai ficar sabendo. Ok? O mundo fica sabendo que ela está registrada. Então, nesse ponto, é importante que ela avise a empresa para a empresa efetuar o desconto corretamente e trazer esse... para até que evite problema para ela pessoal também. Então, tipo assim, se ela é registrada, não ativa automaticamente? Tipo, a empresa já não fica sabendo automaticamente? Não fica sabendo automaticamente. O funcionário tem que avisar e nós temos que ir lá no MT, na declaração, e pegar as informações. Por quê? Porque ela primeiro precisa ir até o banco, ela ficou um período sem trabalhar. Digamos que ela fique 6 meses sem trabalhar. Esse período ficou inativo, teoricamente, o recebimento do banco. O banco não recebeu esses 6 meses. Então, só que criou juros nesses 6 meses. O banco não vai abrir mão dos juros. Okay? Não vai abrir mão da correção desse valor. Então, ele vai ter que ir até lá, renegociar esse contrato com o banco, para poder até ajustar o nome dele pessoal. Então, isso a empresa não pode se meter. Isso é coisa do colaborador. Né? A empresa não tem nem... Eu posso dizer que ela não pode nem fazer isso, né? No meu ponto de vista. Então, ela não pode se meter no lado pessoal dele. E aí ele vai ter que ir até o banco, fazer essa renegociação junto ao banco, a instituição financeira que ele contratou o empréstimo. Ela em si vai renovar o contrato, vai refazer esse contrato, porque vai ter que refazer cláusula, porque eu não sei qual o salário que ele vai ser admitido no próximo emprego, se é maior ou menor, ou pode ser maior. Então, ele pode comprometer até 35% do valor, então, não sei qual o salário. Então, tudo isso, essa informação, ele tem que chegar até o banco e dizer, olha, estou sendo contratado pela empresa XY, e eu vou ganhar um salário de tanto, e eu vou ter que renovar isso. Então, minha parcela tem que estar dentro disso. Se ele deve muito mais do que o valor que ele pagava anteriormente, em termos de parcela, eles vão ter que aumentar a quantidade de parcelas ou diminuir, porque se de repente ele já fez uma quitação boa na última rescisão dele. Então, tudo tem que ser conversado na instituição financeira. Então, para que esse internauta entenda, ele precisa ser honesto com ele mesmo, ir até a agência, ou até o banco, até a instituição, tratar o assunto, levar para a empresa que ele vai trabalhar e regularizar a situação dele. Porque senão ele vai ficar com o nome sujo. Simplesmente isso.
E a empresa não pode ser responsabilizada por isso. Olha aí, seus lados contras aparecendo. Será que tem mais alguém querendo cutucar a gente aí? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? O pessoal da equipe aí atrás da Inovarte falou que parou. Parou. Né? Bom, Tá. gente, se caso mais alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar lá na Sama Contabilidade ou até mesmo pra gente na Inovarte, que a gente responde as suas perguntas, tira as suas dúvidas, beleza? A gente tá aberto. Estamos aí. E ó, não esqueçam de participar do nosso podcast, tá? Entra lá, nós estamos nas principais plataformas de informação, no YouTube, no Spotify. Então a gente consegue estar aí no Instagram, né, no Facebook. Estamos aí dispostos a trazer bastante informação para o pessoal. Combinado. Obrigado, Larissa. Muito obrigada, Ricardo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau.